Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Atlético Paranaense que está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, um segundo turno catastrófico. E olha que o começo do campeonato, com aquele polêmico período em que o Cuca foi técnico, né, por causa de todas as polêmicas extracampo, o time até tinha começado bem, né, mas a questão é que o Cuca, como já acontece desde que o Cuca é Cuca, deixou o time no meio do campeonato, e aí o Atlético Paranaense teve que se virar contra os técnicos e não deu certo. O Atlético Paranaense, inclusive, encerra o campeonato com o Lúcio Gonzalez, que faz um trabalho pavoroso. E é meio que irônico, né? Tipo assim, a única pessoa que eu via fazendo um trabalho pior do que o do Lúcio Gonzalez e que foi responsável, acho que, por dar a primeira vitória a ele nessa passagem, era o Gabriel Milito, né? O único cara que conseguiu levar um nó tático dele. O Atlético demite o Milito, coloca o Lucas Gonçalves, né, o auxiliar permanente, para treinar, e mudando esquema, né? Tipo, que não é um negócio simples, o Atlético jogando com 3 zagueiros basicamente há 6 meses, né? O cara vai mudar o esquema para o jogo decisivo, que vale a vida ou a morte. O Atlético joga melhor que o Atlético Paranaense, né? O Galo foi melhor no jogo, não que tenha brilhado, voado, né? Mas foi melhor, né? Levou mais perigo, teve mais presença no ataque. E no final, obviamente, tem um elenco melhor, melhores jogadores, né? E assim, foi com drama, teve a cobrança de pênalti que o Hulk desperdiça, né? E o Rubens vai lá e marca. O Rubens foi tanto taxado de vilão na temporada, de fato, teve uma temporada muito fraca, mas esse jogo ele é o herói, né? Sofre o pênalti, consegue converter no rebote do Hulk, que já não deveria estar batendo pênaltis pelo Atlético, ele é muito pouco confiável. A quantidade de oportunidades que ele perdeu batendo pênalti pelo Atlético não é brincadeira, e ele ainda continua sendo o cobrador oficial da equipe, entende? Não é vergonha alguma assim, dar o pênalti para outro jogador cobrar, sério, tipo, é até uma demonstração de grandeza, tipo, quando você reconhece que não é o melhor nessa condição, você vai lá e dá a condição para outro jogador. O Messi fez isso no 6-1 do Barcelona contra o PSG, ele deu o pênalti para o Neymar. Então, eu pessoalmente olho o Hulk e eu fico pensando, né, tipo assim, parece que ele tem aquela necessidade de tentar ser o herói, não de uma maneira negativa, puxar a responsabilidade, só que, assim, não é a primeira vez que ele desperdiça, mas falando do Atlético Paranaense, né, não tem nada que se salve desse time. E pra mim o pior de tudo não é só estar desorganizado, o time é uma bagunça completa, mas ele não ameaçou muito o Atlético. Teve uma bola ou outra na trave, um chute perigoso, mas assim, a intensidade do time, misericórdia, né? Parecia acordando às 6 da manhã pra pegar um busão, né? Tipo, não tinha vontade alguma do time, nenhuma correria, entende? Às vezes é isso, né? Às vezes é na correria, às vezes é no abafa que as coisas acontecem. Vou dar um bom exemplo aqui. O Everton, há 2 anos, se não me falha a memória, sobreviveu na Premier League uma vitória de 3-2 contra o Crystal Palace. Tinha levado 2-0 no primeiro tempo e buscou a virada no segundo tempo na base do chuveirinho, mas na base do abafa. Mas assim, por que eles conseguiram? Porque teve vontade, teve resiliência. O time não tinha organização tática, mas tinha aquela resiliência, a combatividade necessária para lutar e conseguir a vitória. E foi um espetáculo lindo, mesmo que não fosse mais organizado. E a questão, o Atlético Paranaense não lutou. Ele ficou ali jogando de uma maneira extremamente burocrática, criando quase nada, e aí no final acabou perdendo, né? E olha que o goleiro catou bem, porque se não fosse o goleiro, era uma derrota até pior. Então, assim, é um rebaixamento merecido, de um time sem planejamento, sem qualquer tipo de projeto. O Mário César Petraglia é um presidente extremamente superestimado, é um cara extremamente arcaico, e assim, colocar Paulo Autuori para ser diretor de futebol em pleno 2024 é um negócio que não faz o menor sentido. O Paulo Autuori respeita um bicampeão da Libertadores, ele tem um currículo gigante, né? Tipo, a gente sabe como técnico ele tem sua história. Ele é um cara que sim tem conhecimento de futebol, ninguém ganha o que ele ganhou à toa, mas assim, já é um cara que tá superado, né? Já deu tempo assim dele já ter apresentado assim trabalhos assim melhores como diretor de futebol. Ele quase nunca se estabelece no clube, tá o tempo todo rodando. E a verdade seja dita também, era ele que devia estar treinando esse time e não o Lúcio Gonzalez, né? Porque ele fez o trabalho dele lá contra o Cruzeiro com o Cruzeiro ano passado. Eu acho que ele faria um trabalho melhor, mas o Paulo Autuori sempre se esquiva desse tipo de responsabilidade, né? Ele sempre evita ao máximo hoje em dia treinar os clubes, entende? Ele não é um técnico tão ruim para os dias de hoje, ele ainda consegue fazer o básico, né? E o Atlético Paranaense precisava do básico, e com o Lúcio Gonzalez nem isso entregou, e o cara ficou se escondendo ali atrás do Lúcio Gonzalez, deixou o cara queimar dentro do clube, e o time está rebaixado no ano do centenário.
E assim, do que fica para o Atlético Mineiro é a vergonha, né, de um time que foi lá, contratou o Cuca diante de todas as polêmicas, mas sabendo dos riscos que ele poderia abandonar a equipe, abandonou, não soube contratar um substituto, ficou sustentando situações de técnico até não poder mais, e agora chega nessa situação aí de rebaixamento, né? E o que sobrou pro time apelar é um vídeo bizarro nas redes sociais que vai virar motivo de piada. E já está sendo piada, né? Já era piada naquele momento, virou vídeo aqui no canal. E assim, é um negócio bizarro aquele tipo de vídeo, aquela maneira de tentar motivar a torcida, né? E agora tudo isso vai ficar na história do Atlético Paranaense. As redes sociais não esquecem, as pessoas já salvaram esse vídeo, né? Inclusive eles nem apagaram até agora. Então, olha, é um rebaixamento merecido, né? Tipo, no final o Bragantino teve a combatividade para conseguir a vaga na Série A, o Fluminense ganhou do Palmeiras, todo mundo fez sua parte, menos o Atlético Paranaense. Então, não dá pra dizer que o rebaixamento não é merecido e agora sim, teve como se salvar contra o Bragantino, não conseguiu, teve aí a oportunidade contra o Atlético Mineiro, mas, de novo, né, não conseguiu. É um trabalho horroroso do Lúcio Gonzalez, é um Atlético Paranaense que vai ter que buscar uma reestruturação que dificilmente vem das mãos do Mário César Petraglia, mas agora resta saber o que vai acontecer. Um time na Série B é realmente algo que nenhum torcedor gosta de ver o time caindo para a segunda divisão. E assim, pro Atlético Mineiro, Sul-Americana, né? A vitória, assim, o empate era ruim, porque nem Sul-Americana ia conseguir. Com a vitória, o Atlético Mineiro está na Sul-Americana. É um ano ruim pro Atlético Mineiro, pode até olhar com mais de positividade para finais de Copa do Brasil e Libertadores, mas como foi humilhado nas duas finais, fica um reflexo negativo. A verdade é que insistiram demais com o Gabriel Milito, um técnico que mostrou ter pouquíssimas condições de comandar o Atlético Mineiro depois daquela sequência inicial. Ele começou bem, mas a partir do momento que implementou o sistema de 3 zagueiros e não abriu mão, o Atlético não conseguiu emplacar 3 vitórias seguidas de novo. É um trabalho de teimosia de um cara que não aceitava os próprios erros e colocava as suas ideias acima das necessidades do elenco. Custou o Atlético a Libertadores da próxima temporada, agora é conseguir contratar um bom técnico. Se eles conseguem o Luiz Castro, maravilha. Se eles conseguem aí um técnico bom, de preferência um português, legal. Mas não parece que isso vai acontecer. Se a gente está falando mesmo dos mecenas, dessa SAF dos 4 R's e, obviamente, né, de toda essa mentalidade que está acerca do clube, a gente pode esperar qualquer coisa aí vindo do Atlético Mineiro e pode até esperar nomes que não sejam realmente os melhores para a equipe. Vamos ver o que acontece aí, mas assim, o time precisa de técnico, tem talento, mas obviamente também precisa de reforços, precisa de centroavante, precisa de melhoras no sistema defensivo, laterais também, é uma carência grande do Atlético Mineiro, um meio ofensivo talvez seria bom, né? Acho que tem o Bernard, mas vamos ver o que acontece. Então assim, o Atlético precisa de bastante coisa para voltar ao nível que teve alguns anos atrás, né? O time de hoje, só com um técnico de bastante qualidade para ser competitivo, para lutar por título. Se não tiver o técnico, o Atlético vai ficar aí no quase, e no quase ninguém quer ficar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.